Bom, então vamos aqui para a nossa lição de número 11, que tem por título De Volta a Jerusalém, ok? Nós vamos tratar agora inicialmente disso aqui, tá? De volta a Jerusalém, só que dentro dessa lição também tem outro assunto sobre Antioquia, tá? Inicialmente é sobre Jerusalém, mas depois a gente vai terminar aqui em Antioquia. Por que de volta a Jerusalém? A lição número 10 nós encerramos com a questão de Cornélio, recebendo o Espírito Santo, ele e os seus, recebendo o batismo em nome de Jesus. Quando Pedro faz essa missão, o que acontece? Ele volta para Jerusalém, ok? Então vamos lá. Quando Pedro ele retorna, irmãos, para Jerusalém, acontece algo aí muito interessante, que antes de Pedro chegar em Jerusalém, o que tinha acontecido na casa de Cornélio já era sabido das pessoas que estavam lá em Jerusalém, dos irmãos da circuncisão. Ou seja, a notícia, ok, ela viajou mais rápido do que o próprio Pedro, entendeu? Quando ele volta para Jerusalém, que ele chega, os irmãos da circuncisão, eles já estão sabendo do que aconteceu lá. Alguém levou a informação. E o que acontece? No capítulo 11, o que eles falam? Ao invés deles ficar felizes, ao invés deles ficarem felizes que os gentios também estavam recebendo o Espírito Santo, o que foi que aconteceu? Na verdade, eles foi entristecidos e tentaram colocar Pedro contra a parede. Preste bem atenção. O que eles disseram? Dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Qual era a acusação deles? Tu entraste na casa de homens gentios, de homens impuros, de homens incircuncisos e comeu com eles. Aí Pedro explica para eles tudo o que aconteceu, as visões que tiveram, que Cornélio teve, a visão que ele teve, contou todo o ocorrido e eles realmente compreenderam, né? Se você for ver, depois da explicação de Pedro, no versículo 18, no versículo 17, Pedro diz assim: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu, Pedro diz, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E eles no versículo 18 dizem, no versículo 18 do capítulo 11, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, ok? Então Pedro responde para eles: olha, se a eles foi concedido o mesmo dom que a nós, como que eu iria resistir a Deus, tá? Então eles compreendem aí que o Espírito Santo também desceu sobre os gentios e que, na verdade, até os gentios foram chamados ao arrependimento para a vida eterna, ok? Então, quando Pedro volta para Jerusalém, tem esse pequeno incidente aí. Muito bem. Mas vamos aqui falar um pouquinho aqui, irmãos, dos primeiros trabalhos de quem? De Barnabé e de Saulo. Por quê? Se você for ver no versículo 19, está escrito assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Então veja só o que foi que aconteceu aqui. A perseguição ocorreu, se espalhou crente para tudo quanto é lugar. Aqui diz que caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Ou seja, crente para tudo quanto é lado aí. Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa novamente, para a gente ter uma noção aqui, ok? Veja só. Eu mostrei para vocês que Jerusalém era bem aqui, tá? No outro mapa ele está com um zoom maior, mas esse aqui está com um zoom menor, tá? Vamos
ver só aqui. Tá, o que eu mostrei para vocês foi esse, né? Ó, que Jerusalém era aqui, aqui era Lida, aqui era Jope, aqui é Cesareia. Mas vinha para cá, para esse mapa maior aqui comigo, ó, Jerusalém. Se você notar bem comigo, bem aqui no meio era o que? Lida. Bem aqui no cantinho do mar, aqui tá vendo a mãozinha aqui? Bem aqui no cantinho do mar era o que? Era Jope. Mais na frente era Cesareia, para onde Pedro foi. Só que aqui a Bíblia diz que se espalhou o crente para tudo quanto é lugar, que chegou aonde? A Fenícia, a Chipre e a Antioquia. Isso está escrito no versículo 19, que chegou o crente na Fenícia, em Chipre e Antioquia. O que é isso? Vou mostrar para vocês aqui no mapa. Então, a igreja ela não está mais só aqui, ó, na Judéia, Samaria e Galiléia, que é bem por aqui. A igreja não está mais só aqui ao redor de Jerusalém, tá? Aqui é Galiléia, bem por aqui a Judéia, a Samaria e aqui a Judéia. A igreja se expandiu. Depois da perseguição, o que a Bíblia está dizendo? Que tem crente na Fenícia. Onde é a Fenícia, irmãos? A Fenícia é nessa região bem aqui, ó. Ou seja, tá crente se espalhando aqui de Jerusalém, tá? A Fenícia é bem por aqui, ó. Tiro, Sidom, bem por aqui. Essa região é a região chamada de Fenícia. Depois fala Chipre, ou seja, Chipre é aqui, ó, uma ilha. Ou seja, teve peão, o modo de falar, né, irmãos? Teve nego aqui que atravessou até aqui, ó, o mar, tá? Teve crente que, através da perseguição daqui de Jerusalém, pegou até o barquinho, aí o navio, e olha, para Chipre, tá? Que era uma ilha. E levou para ali a mensagem, né? Graças a Deus, atravessou aqui o mar, tá? E foi para Chipre e aqui divulgou a mensagem. Então a Bíblia diz que veio para Fenícia, nessa região, para Chipre e para Antioquia. Olha só, Antioquia já é aqui, ó, se afastando cada vez mais de Jerusalém, tá? E o que acontece? Aqui em Antioquia, nesta cidade aqui, ó, a Bíblia diz que lá o avivamento foi grande. Por quê? Olha só, no versículo 20, e havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Ou seja, aqui em Antioquia, irmãos, foi muita gente, tá? Muita gente que creu. O qual, aliás, no versículo 21 fala que muita gente se converteu. No versículo 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. O que foi que aconteceu? O barulho aqui em Antioquia foi tão grande, se converteu tanta gente, o avivamento aqui foi tão poderoso, que aqui em Jerusalém eles ficaram sabendo. O que acontece? Escolheram alguém para cá para ver como era que estava acontecendo, porque eram só discípulos aqui, eram pessoas que tinham chegado aqui e pregado a palavra. Ficaram sabendo que tinha que mandar alguém responsável, né? Como se fosse um responsável, um cabeça para a igreja. Quem que eles mandaram? Barnabé. Escolheram Barnabé, mandaram ele e ele foi para Antioquia. Note que aqui no versículo 23 fala assim: o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, tá? Aqui diz que ele os exortou, e se você for ver o nome de Barnabé, significa filho da exortação, ok? Então um nome bem aí propício aí para o Barnabé, que os exortou, né, a permanecerem aí na palavra, a permanecerem aí na fé, ok? O seu nome significa filho da exortação. Então ele exortou eles, deu certo aí com o seu nome, ok? Só que é o seguinte, aqui no versículo 25 fala assim: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. Bem aqui em Antioquia, irmãos, é bem pertinho, aliás, pertinho assim, modo de falar, tá? Mas aqui pelo mapa você vê perto, mas isso aqui é uma distância muito longa, ó. Ele estava em Antioquia, Barnabé, o que ele fez? Foi até Tarso, bem aqui, ó. É a cidade de Paulo, tá? Você não ouviu falar em Paulo de Tarso? Saulo de Tarso? Pois é, aqui que era a cidade de Saulo. Barnabé sai de Antioquia e vai até Tarso buscar quem? O Saulo, aquele que se converteu. Para quê? Para ser ajudante dele. A obra está grande aqui em Antioquia. É o terreno perfeito para o apóstolo Paulo, irmãos, iniciar aqui o seu ministério, né?
a sua pregação aqui, tá? Porque em Antioquia estava muito grande o número de crentes. Barnabé sai daqui de Antioquia, vai até Tarso, pega Saulo e traz ele para cá. O que acontece? No versículo 26. E sucedeu que durante um ano se reuniram naquela igreja, ou seja, em Antioquia, e ensinaram muita gente. E aqui em Antioquia foi onde os cristãos foram chamados de cristãos, né? Aqui as pessoas que pregavam, o pessoal do caminho, como diz, aqui eles foram chamados de cristãos. O nome cristão foi utilizado para eles pela primeira vez aqui nesta cidade de Antioquia, ok? Então, muito bem, ele escolheu Barnabé para ir com ele. Aliás, a igreja escolheu Barnabé para ir a Antioquia, dar assistência à igreja, tá? Como o trabalho era grande, se expandiu, Barnabé foi a buscar um ajudante, né? Que nós vimos que foi o Saulo, tá? E o novo nome, agora eles receberam um nome agora de cristãos, os cristãos. A partir de então, começaram a ser chamados de cristãos, ok? Muito bem.